Luca, a gente tem informação aí de que o príncipe William está a caminho, né? Assim como o príncipe Harry e a mulher dele, a Meghan Markle. O Harry e a Meghan estavam, eles moram nos Estados Unidos, mas já estavam no Reino Unido para compromissos, segundo o jornal The Guardian. E a gente viu essa semana, né, a rainha recebendo a Liz Truss, a nova primeira-ministra da Inglaterra. Ela parecia estar muito bem, mas agora veio essa recomendação médica aí, né, após uma avaliação mais aprofundada nessa manhã. Os médicos da rainha se dizem preocupados com a saúde dela, né? Então, e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica, né? A gente vai continuar acompanhando aqui. Eu gostaria de saber que informações você tem mais aí sobre a rainha nesse momento. Eu sei que você também está com uma dificuldade, talvez, de comunicação, mas o que você pode falar para a gente aí sobre o estado dela nesses últimos meses? Você que vem acompanhando bastante a rainha aí na Inglaterra. Hora certa agora. Só um minutinho, Luca. 11h49 agora aqui na Pan News. Bom, Cláudia, desde o jubileu de platina da rainha, os seus 70 anos em frente ao Reino Unido, nós vemos que o estado de saúde dela foi muito discutido, ou pelo menos muito falado na mídia, por conta dela não comparecer em algumas solenidades que seriam na sua própria homenagem. Então, desde aquele momento, se não me engano, foi em abril, maio desse ano, até agora, ela tentou se resguardar um pouco, não apareceu, não fez muitas aparições públicas, inclusive muitos eventos foram cancelados, até aqueles que acontecem de maneira virtual, porque segundo os seus próprios médicos, isso também já são eventos que causam cansaço a uma senhora de 96 anos. Nessa semana, como você bem disse, nós vimos novamente a rainha aparecendo em público, há fotos, imagens dela com a atual primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, ao mesmo tempo que também temos... Opa. Bom, o Luca está conversando com a gente sobre a situação da Rainha Elizabeth II. Ele perdeu a conexão, mas parece que já voltou também. Luca, teve uma fonte aí do Palácio que minimizou essas especulações sobre o estado de saúde da rainha. Havia uma informação de que ela talvez tivesse sofrido uma queda, a gente não sabe confirmar ainda bem certo. Mas a tradicional troca de guarda aí da rainha foi suspensa e não aconteceu hoje, né, pela manhã. Então, da quarta-feira também, na tarde de ontem, ela foi forçada a cancelar uma reunião virtual que ela tinha planejado com os ministros, né, como você informou antes, depois de ser aconselhada a descansar pelos médicos também. Exatamente. Como eu estava dizendo, ela apareceu essa semana em fotografias e em vídeos também cumprimentando a nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, essa que é a 15ª primeira-ministra do seu reinado, melhor dizendo, assim, é o tempo que ela está reinando o Reino Unido, e ao mesmo tempo nós vemos que aparentemente estava tudo bem, só que há especulações sim sobre ela ter tido uma queda, algumas fotos mostram alguns hematomas, então não se sabe ao certo, ela sempre que usa roupas muito compridas, luvas, mas às vezes dá para você ver que geralmente pode ter acontecido algum problema e esse seja um dos motivos que explique a redução de mobilidade, as dificuldades que ela tenha tido nos últimos meses de aparecer em eventos públicos, até mesmo se canse muito mais fácil do que uma pessoa que não tenha sofrido algum tipo de acidente. Mas como a gente sabe, a monarquia britânica, desde da própria separação de Charles com Diana, ela foi escolhendo um caminho de privacidade cada vez mais, saindo dos tabloides. Obviamente que isso ainda movimenta muito dinheiro e muitos empregos no Reino Unido, pessoas que cobrem essencialmente a família real, mas diminuiu bastante, até porque a família tem escolhido cada vez mais se manter longe dos holofotes. Nós sabemos que caso haja um problema de saúde mais grave, ou até mesmo a possibilidade dela vir a morrer, isso é um assunto de interesse internacional e, portanto, não haverá como esconder por muito tempo, mas de qualquer maneira é uma situação delicada, como a gente diz, a rainha tem passado por dificuldades nos últimos meses, mas com certeza a gente vai estar de olho nas informações à medida que elas forem sendo divulgadas e atualizando a nossa audiência em primeira mão, afinal, ao mesmo tempo que é difícil para que a população em geral saiba notícias, a imprensa muitas vezes também recebe as notícias um pouco mais atrasadas, principalmente se nós nos referirmos à maior, ou pelo menos a mais importante monarca viva ainda no nosso mundo. A gente tem informação aqui também, Luca, que o David Cameron, ex-primeiro-ministro da Inglaterra, ele disse estar profundamente preocupado com essa declaração aí do Palácio. A primeira-ministra da Escócia também expressou preocupação.
O arcebispo de Canterbury disse que as orações da nação estão com a rainha. Então, são várias pessoas aí se manifestando nesse momento. O que a gente acredita que possam ser rumores, talvez seja algo mais sério, né? A gente vai ter que aguardar para ver como está a situação da saúde da rainha nesse momento, né? Exato. Por enquanto, a mesma dúvida e preocupação que os britânicos têm, as dúvidas continuam no resto do mundo. As informações, elas são divulgadas em conta-gotas, talvez até pela uma própria estratégia, né, da própria rainha, ou da família real, melhor dizendo, em tentar já encaminhar a sucessão de maneira mais rápida. Inclusive, há sempre operações que já estão sendo desenvolvidas pela inteligência britânica quando há a morte de um dos membros da família real. No caso da Rainha Elizabeth, chama-se Operation London Bridge, né, a ponte de Londres, que seria exatamente desde o processo de anúncio à imprensa, principalmente à BBC, que é a maior empresa de comunicação que nós temos no Reino Unido, até todas as outras veículos internacionais, depois todas as solenidades que começam, o funeral, se eu não me engano, são 7 dias de luto oficial, o desfile que tem com a carruagem real, os membros da família real que vão a todas as capitais, além, é claro, de todas as implementações que devem acontecer com o novo monarca, que será o seu filho, o príncipe Charles, né, o duque do país de Gales. Portanto, a gente vê que é bem complicado e a gente vai continuar acompanhando. Muito obrigada.